Olá! Depois de sobreviver a um naufrágio, Richard e Emmeline vão parar em uma ilha deserta na companhia do velho Paddy. Mesmo se acostumando aos poucos, o trio continua esperando o aparecimento de um navio de resgate no horizonte. No entanto, o velho, que bebe excessivamente, acaba morrendo por causa de seu vício, e o Richard e a Emmeline precisam se virar sozinhos. Como será a vida na ilha deserta dessa dupla que não sabe absolutamente nada sobre relacionamentos? E será que algum dia eles conseguirão sair de lá? O veloz bergantim Northumberland navega para São Francisco, cortando as águas do Oceano Atlântico. Os valentes Richard e Emmeline sobem no mastro do navio e observam com interesse as extensões infinitas de água. Preocupado com a segurança das crianças, Arthur Lestrange obriga seu filho e sua sobrinha a voltarem para o convés. O homem está preocupado em levar as crianças sãs e salvas para a terra firme. Afinal, elas são tudo o que lhe resta. A mãe do Richard morreu, assim como os pais da Emmeline. A bronca pela sua imprudência é interrompida pelo aparecimento de 2 tubarões brincalhões na água, e os pequenos passageiros correm para observá-los. Mais tarde, em busca de aventura, as crianças entram na cabine do chefe Paddy Button, onde encontram e olham com surpresa umas fotos de umas mulheres nuas. O Paddy os encontra nesse momento e decide dar umas palmadas corretivas em ambos. Só que a tripulação dá um alerta inesperado. Um marinheiro começa a gritar que há um incêndio no porão do navio. O que está queimando são caixas de pólvora que podem explodir a qualquer momento. O pânico vai crescendo e a tripulação e os passageiros ocupam seus lugares nos barcos. O Paddy agarra as crianças, as coloca em uma embarcação de resgate e foge às pressas do perigo mortal. Conseguindo evitar a tragédia, os barcos com os sobreviventes vão parar numa espessa neblina e, afastando-se gradualmente um do outro, se perdem de vista. De manhã, a névoa se dissipa e o Paddy acorda com o barulho de um baú batendo na lateral do barco. Só que dentro dele não há comida nem água, apenas uma caixa de música, vestidos e um estereógrafo com fotos. Eles ainda estão à deriva na hora do pôr do sol, e o velho distrai o Richard e a Emmeline de sua sede insuportável com uma história de que o sol sibila quando toca a superfície da água. Na manhã seguinte, os viajantes, exaustos, ficam muito felizes, afinal, o seu barco foi levado diretamente para a praia de uma ilha verdejante. Depois de desembarcar e explorar a terra tropical, Paddy, um experiente viajante, rapidamente encontra água fresca, mangas e um cacho de bananas maduras. Mas a Emmeline não mergulha na água fria, pois está tentando provar o líquido de um barril de madeira abandonado. Ela informa o velho e ele se dá conta na mesma hora que há rum lá dentro. Durante esta descoberta, um alegre Richard desliza do topo da cachoeira, segurando um crânio humano em suas mãos. Preocupado com esses achados, o Paddy resolve sair dali e ir até o morro mais próximo para tentar avistar o navio de Arthur no horizonte. A Emmeline, enquanto isso, resolve comer frutinhas vermelhas tentadoras, mas o velho percebe isso a tempo, vai até a garota, tira-as de sua boca e explica que são as frutas do sono eterno, e se ela engoli-las, não acordará mais. Forçados a se estabelecer no novo local, eles sentem falta da civilização e ficam felizes em usar os achados do baú para passar o tempo de alguma forma. O Richard mexe no estereógrafo e em uma foto de noivos, o que também chama a atenção do Paddy. Ele conta com entusiasmo que foi casado 7 vezes e tem 17 filhos, a quem chama carinhosamente de diabinhos. O tempo passa. A Emmeline estuda a vida selvagem tropical local com interesse, enquanto Richard aprende com entusiasmo habilidades de sobrevivência com o Paddy. Ele pesca peixes, tece nós com plantas e ajuda o velho a construir uma pequena cabana com galhos de palmeira. O Paddy marca religiosamente o número de dias passados com entalhes no tronco de uma palmeira. Já estabelecidos, depois de muitos dias na ilha, o Richard e a Emmeline vivem como pequenos selvagens, nadam nas águas mornas da praia e se recusam a vestir roupas desnecessárias e a esconder a pele do agradável sol tropical. Já o velho Paddy bebe o rum do barril à noite e olha esperançoso para o horizonte, esperando a passagem de um navio. Em um passeio para colher frutas, o Paddy vai para o outro lado da ilha, onde vê algo assustador e se dá conta de que não estão sozinhos ali. À noite, perto da fogueira, o velho determina uma nova regra:
e ordena ao Richard e a Emmeline nunca irem para o outro lado da ilha. Well, for a start, that's where the boogeyman lives. The boogeyman? That's right. Para uma maior persuasão, o Ped diz que o bicho-papão mastiga crianças com ossos e tudo e as engole como se fossem docinhos. Bebendo frequentemente do barril de rum, à noite, o velho faz danças para as crianças ao redor da fogueira, vestindo as roupas de mulher do baú. Uma manhã, depois de mais uma bebedeira, ele vai nadar com seu amado barril enquanto as crianças dormem despreocupadas. Acordando com os gritos frenéticos de uma arara próxima, o Richard e a Emmeline descobrem que o Ped não está em lugar nenhum. Depois de examinar a área através de uma luneta e ver o velho dormindo em uma praia, abraçado com um barril, os dois entram em um barco e vão atrás dele. No caminho, eles conversam como será engraçado quando o velho acordar e encontrar uma guirlanda de flores em sua cabeça. Mas ao desvirar o Ped, Richard e a Emmeline veem o rosto azulado do velho, em cuja boca os caranguejos da praia até já se instalaram. A Emmeline, incapaz de ficar no local onde o Ped morreu, pede para o Richard que a leve embora dali. Na manhã seguinte, depois de recolher as coisas e colocá-las no barco, as crianças vão embora da praia. Enquanto circulam a ilha, eles encontram uma tranquila lagoa azul, com águas calmas e claras, e decidem que é um ótimo lugar para morar um tempo. Depois de dominar perfeitamente tudo o que o velho Ped ensinou, o Richard consegue peixes e frutas facilmente, e também constrói uma nova cabana. Depois de se instalar bem no novo lugar, a dupla nada alegremente entre os recifes, explora o fascinante mundo submarino, e os anos vão passando despercebidos naquele paraíso tropical. Já mais velhos, Richard e a Emmeline agora vivem em uma cabana de 2 andares, construída com as próprias mãos. No entanto, intermináveis brigas adolescentes finalmente chegam à tranquilidade da vida tropical. Why are we always fighting so much? I don't know. Sem entender muitos detalhes da puberdade, os jovens tentam evitar conflitos, mas por causa de uma eterna irritabilidade da menina, não dá certo. Uma nova briga ocorre quando a Emmeline começa a sangrar enquanto está nadando sozinha, longe da praia. Confusa e assustada com o que está acontecendo, ela espanta o Richard quando ele vai até ela depois de ouvi-la gritando por socorro. Mais tarde, o garoto tenta, cuidadosamente, descobrir o que aconteceu com sua amiga e fica furioso ao perceber que entre eles agora existe uma parede impenetrável de segredos da Emmeline, que age cada vez mais estranha, especialmente ao ver o corpo musculoso e bronzeado do Richard, enquanto ele constrói uma jangada. Eles fazem as pazes à noite, e o Richard e a Emmeline assistem ao pôr do sol enquanto se lembram de seus pais. O rapaz espera que seu pai, Arthur, chegue um dia navegando em um navio e os tire da ilha. Observando o pôr do sol escaldante, a dupla também se lembra do velho Ped e tenta ouvir através do barulho do vento e das ondas o som da esfera ardente descendo na água. À noite, enquanto fritam peixes deliciosos em uma fogueira, o Richard, como uma criança pequena, faz perguntas intermináveis. Like, why do the fish stop swimming and lie on top of the tide pools after a heavy rain? O cara sonha que um livro com respostas para todas as perguntas que o atormentam cairá do céu, mas a Emmeline diz que só Deus sabe de tudo. Mais tarde, no jantar, o inquieto Richard se pergunta: o que os peixes pensam? A noite despreocupada da dupla é interrompida pelo som de tambores vindos do outro lado da ilha. Escondido de uma chuva tropical em sua cabana, o Richard se diverte tocando uma flauta que ele mesmo fez, o que irrita muito a Emmeline. Ela não suporta os sons daquela criatividade musical. Com muita raiva do cara, ela o cutuca com um guarda-chuva e o imita, o que provoca uma perseguição travessa. Depois de jogar a garota na areia e subir em cima dela, o Richard, brincando, faz a Emmeline admitir que ele é o corredor mais rápido e o melhor nadador da ilha. À noite, a menina sai para brincar nas ondas costeiras, cheias de plâncton luminoso. Desenhando círculos na água ao seu redor, a garota atrai a atenção do Richard, que a observa fascinado e, seguindo a amiga, ele mergulha na água fresca do mar. No dia seguinte, enquanto Richard está ocupado caçando peixes, a Emmeline vai para o outro lado da ilha. Lá, ela encontra uma enorme estátua de pedra com as características de um rosto humano. A garota acredita que a estátua é uma divindade, mas ao ajoelhar-se, vê horrorizada um fluxo de sangue vermelho espesso correndo da base. Ao voltar para a cabana, a Emmeline conta para o Richard sobre sua descoberta. Porém, o cara fica furioso por ela ter desrespeitado a regra e a deixa falando sozinha. Para acalmar seus pensamentos, a Emmeline vai dormir, mas mesmo em seus sonhos, ela é assombrada pela imagem de Deus,
que é logo substituída por visões da morte do Richard. Depois de acordar do pesadelo com um grito, a garota assustada pede ao Richard que nunca a deixe sozinha e, em um surto de sentimentos sinceros, o beija na boca. Mas logo em seguida, ela se afasta como um animal assustado. O cara, interessado naquele novo sentimento incomum, se aproxima devagar da Emmeline à noite. Mas ao acordar, a garota o afasta. Pela manhã, o Richard não fala com a Emmeline de maneira bastante provocativa. Justamente no dia em que há muita tensão entre eles, surge no horizonte um enorme veleiro, que o rapaz enxerga, enquanto está longe da cabana em uma palmeira. A Emmeline, que está pendurando umas roupas calmamente, resolve não acender a fogueira no topo da colina, irritando Richard ainda mais. Furioso, ele arruma as coisas em sua jangada e, deixando a garota na praia, pretende ir para São Francisco. Mas antes de se afastar muito da praia, sua jangada afunda rapidamente, como uma pedra. A Emmeline recebe o Richard na praia com provocações, às quais ele reage furiosamente. No calor da briga, a menina bate nele com um coco bem na cabeça. Em resposta, o garoto dá um forte tapa na cara dela. Ele volta para a cabana, joga as coisas dela fora e manda ela procurar outro abrigo. A orgulhosa Emmeline tenta conseguir sua própria comida, pisa em um peixe venenoso e fica com uma forte febre. É nesse estado que o Richard a encontra, e sua máscara triunfante desaparece instantaneamente de seu rosto. Em um ataque de delírio, a garota pede para ser levada até a estátua de Deus, e o Richard, assustado, cumpre obedientemente seu desejo e ora desesperadamente pela salvação de sua amiga. Depois de passar a noite aos pés da divindade, a Emmeline recobra o juízo e a dupla se reconcilia, esquecendo todas as brigas. Eles curtem despreocupadamente a vida tropical, como antes, sucumbindo aos poucos à atração mútua. Os seguintes dias na ilha se enchem de um intenso amor de um pelo outro e também pelo mundo. Os dois não se separam por um minuto, desfrutando de seu paraíso tropical. Sempre cativado pela Emmeline, Richard não deixa nem a garota comer sozinha e ela tem comido com mais frequência ultimamente. Um dia, depois de comer, ela vomita. Devido ao agravamento de seu estado, a Emmeline se recusa a ter intimidade com o Richard e mostra que algo está errado com sua barriga, que está arredondada. O Richard ouve o som de um tambor do outro lado da ilha e segue o caminho já conhecido até a estátua da divindade. Observando escondido, ele vê uma dança incompreensível de uns nativos ao redor do fogo, a qual termina com um sacrifício cruel. Assustadíssimo, ele corre para a cabana e procura pela Emmeline, cujos gritos desesperados ele escuta em algum lugar da floresta. Ele já imagina cenas terríveis de um massacre feito pelos nativos. No entanto, encontra a Emmeline sã e salva, mas a garota respira pesadamente, apertando a barriga e não consegue pronunciar uma palavra, ensurdecendo-o com os gritos desesperados que são subitamente interrompidos pelo choro de um menino recém-nascido. O motivo de seu nascimento continua sendo um mistério para o casal. Why did you have a baby? I don't know. Depois do que viu à noite e depois da chegada de seu filho, o Richard começa a afiar suas lanças para o caso de um ataque de nativos sedentos de sangue. Ele pretende furar impiedosamente qualquer um que se meta em seu território. Os pais jovens ficam completamente envolvidos na criação do recém-nascido. Os primeiros dias de vida dele na ilha são maravilhosos para eles. A Emmeline passa o tempo com o bebê, cheia de ternura e amor, ensinando-o a nadar debaixo da água, algo que ela compartilha com entusiasmo com o Richard. A partir desse momento, tanto na terra quanto na água, o trio se torna inseparável. Os pais proporcionam ao bebê de cabelos loirinhos a melhor infância que pode haver em uma ilha deserta. Eles constroem barcos, mergulham com tartarugas e jogam jogos divertidos, ajudando o pequeno Paddy a explorar o mundo ao seu redor. Mesmo nesse paraíso tropical, o Richard ainda espera que um navio apareça no horizonte e, às vezes, passa um tempo com o Paddy na torre de vigia, olhando para longe através da luneta. Em um passeio para longe de sua cabana, o Richard e a Emmeline mostram para o Paddy uma praia de argila, onde o jovem pai, chafurdando na lama, imita o bicho-papão, fazendo o bebê gritar de alegria. Sujos de barro e irreconhecíveis, o Richard e a Emmeline não sabem que alguém os está observando através de uma luneta. O navio de Arthur Lestrange está se aproximando da ilha. Ele está procurando pelo seu filho e sua sobrinha há muitos anos. O navio navega rapidamente para perto da costa, e o primeiro a perceber é o pequeno Paddy.
Trocando olhares ansiosos e lendo os pensamentos um do outro, o Richard e a Emmeline não correm em direção aos salvadores, mas pegam o Paddy e se escondem nos densos matagais tropicais. Arthur, sem reconhecer seu filho e sua sobrinha, instrui o capitão a continuar navegando. No mesmo dia, o feliz trio vai de barco até sua velha cabana para que o Richard colha bananas. A Emmeline fica de olho na praia, não concorda em se aproximar da cabana e fica com o Paddy. Curioso para explorar a nova área, o pequeno colhe tentadoras frutas vermelhas do mato e as leva para o barco enquanto a Emmeline se perde em seus pensamentos. Voltando para o Paddy, ela se senta com o bebê no barco e espera o retorno do Richard que, nesse momento, colhe cachos de frutas maduras. Sem que a Emmeline perceba, o barco navega para longe da costa. Depois de perder um remo, a menina não consegue mais lidar com a situação sozinha e pede ajuda ao Richard, que imediatamente vai nadando até a família. No entanto, um tubarão sanguinário aparece de repente atrás dele e, ao lutar com ele, a Emmeline perde o segundo remo. O barco se afasta cada vez mais da costa. Com as mãos, o Richard tenta alcançar pelo menos um remo, mas todas as tentativas são em vão. Vencendo o desespero e aceitando o inevitável, o trio fica à deriva no barco, indo cada vez mais longe em mar aberto sem comida e sem água. Os dias passam, a sede e a fome aumentam. O esperto Paddy começa a comer as frutas vermelhas maduras que ele mesmo colheu na praia e colocou no barco. O pai e a mãe, exaustos, percebem isso tarde demais, quando o bebê já engoliu alguns pedaços e começou a adormecer. Não vendo outra saída, o Richard silenciosamente entrega a Emmeline as frutas do sono eterno e ela concorda em comê-las. O veloz bergatim avança rapidamente, movido à vela, cortando as águas do Oceano Atlântico. O vigia do mastro informa ao Arthur que avistou um barco a bom bordo. O capitão dá a ordem de lançar uma embarcação na água, com esperança de se aproximar do barco à deriva. Ele reconhece seu filho Richard e sua sobrinha Emmeline nos rostos daqueles adultos. Ansioso, ele pergunta ao marinheiro se eles estão mortos. Ele responde que estão vivos, só estão dormindo.